Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a população LGBT e o cárcere. E para isso nós convidamos Luiz Oliveira, que é educador, membro do programa Atitude e do GTP+, que é um grupo de trabalho em prevenção mais. Seja bem-vindo, Luiz, falar um pouquinho aí sobre esse tema é tão importante, um tema delicado, mas urgente, né, que é a questão alguns pontos dentro da questão do cárcere, tão amplo esse tema, né, tão difícil, tão polêmico, as prisões, especialmente no Brasil. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu gostaria de iniciar, passando a palavra para você, que você possa falar um pouco da sua experiência, do seu conhecimento sobre a questão do cárcere, essa vida diária do cárcere, talvez aí, né, Pernambuco é mais a nossa realidade, né? Passo a palavra para você aí. Então, é, além da curiosidade de entender um pouco sobre as questões da situação de cárcere, é que eu sou uma pessoa que passei pelo sistema, né? Então, por um tempo de minha vida, eu estive dentro do sistema e pude viver aquela situação completamente desagradável, né? Então, dentro do que foi vivido nas rotinas diárias e tentativas de sobrevivência daquele espaço, foi se tentado com a sobrevivência, né? Eu acho que todo mundo que está lá tenta, como a gente aqui fora também, a gente tenta sobrevivência e lá dentro não é diferente. Enquanto enquanto gay, enquanto pessoa do movimento LGBT, a gente precisou e foi visto assim, já foi dito assim que cheguei e foi visto também que a gente precisava se unir de alguma forma, se ajudar para que a gente continuasse vivo dentro daquele espaço e não sofresse tantas agressões. Então, a partir do momento que você pisa ali, assim, você deixa de existir de uma certa forma, e quando você se identifica, se reconhece enquanto pessoa do movimento LGBTQIA+, você deixa de ser você deixa de ser uma pessoa, de ter esse modelo de direitos, enfim. Então, as pessoas que estão lá e detêm, de certa forma, o poder, vão dizer como você vai seguir e se você vai seguir. Então, a, a, o uso do seu corpo, o uso da sua força é a todo momento. E se você se nega a isso, você vai receber uma outra questão, né? Uma retaliação ou até mesmo deixar você dormir em lugares que já é complicado. Se o lugar que você está é complicado para você ficar, vão lhe deixar em espaço ainda mais complicado. Assim. E muitas vezes isso é feito pelo puro prazer mesmo. Então, não foi nada fácil estar naquela situação e vivenciar aquela situação, mas de forma coletiva, assim, olhando mesmo um no outro e olhando a população do meu movimento que estava naquele espaço, a gente precisava conversar. Em alguns espaços que encontrava o maior número dessas meninas, elas estavam fazendo atividades para remuneração, né? Atividades de lavagem de roupa, de organização dos barracos e celas dos héteros, enfim. Então, nesses espaços, a gente acabava trocando umas ideias para a gente poder se fortalecer de alguma forma, né? Mas aquilo tinha que ser muito no miudinho, porque se desse muita audiência aquilo, a gente já poderia sofrer. Então, a gente tinha que se ajudar dentro daquele processo de limpeza e organização, para que a gente pudesse trocar uma ideia e conversar sobre aquilo mesmo e dizer assim, ó, por que a gente está fazendo isso e só por que a gente está fazendo isso. Então, se entender de outras formas também. Então, a gente acabou, todo mundo acabou trazendo, de certa forma, alguns pensamentos e tivemos uma ajuda de um grupo, né? Já existia um grupo dentro do pavilhão e fazia uma roda, assim, a psicóloga do serviço fiquei no Pejalbe, no Complexo do Curado, uma experiência ainda mais.
E essa psicóloga, assim, ela promovia essas rodas e a gente trocava uma ideia, assim. Então, a gente chegou para ela em um determinado momento e disse, "Ó, será que a gente consegue fazer uma roda dessa, mas só com esse público, assim, só para a gente poder se entender, a gente poder se ouvir, a gente poder olhar no olho." E esse espaço foi promovido, né? Foi convidado uma outra pessoa do presídio, que trabalhava no presídio, trabalha, acho que ainda até hoje, e tinha esse cuidado, assim, ela exercia a pasta para poder estar com esse movimento. E ela nos acolheu, nos botou em um espaço que a gente pudesse trocar uma ideia, e a partir daí a gente começou a trocar pensamentos de como é que a gente pode fazer para que a gente sobreviva a tudo isso, pague nossa pena, mas que a gente não sofra muito mais do que a gente já está sofrendo, né? Então, possibilidades foram pensadas a partir de um pensamento em conjunto e, e a gente conseguiu fazer em sessões muito pequenas, assim, participar de grupo, estar na escola de música, poder continuar o estudo regular dentro da escola da unidade. Então, esses pequenos passos que a gente deu já foi de grande melhoria para esse público. E que a partir daí a gente começou a dizer que a gente não é só escravo sexual, a gente não é só a pessoa que vai limpar o seu barraco para você ficar à vontade, e que a gente também temos direito ao nosso corpo e vamos exercê-lo de como a gente se sente à vontade, se sente melhor. Então, a gente conseguiu conversar, dialogar e inserir também algumas meninas no processo de trabalho dentro da unidade. Então, foi o nosso maior avanço daquele espaço. A gente não tem espaço, tipo, nem todo mundo que está preso, elas não ficam passeando pelo presídio. Elas vão estar dentro dos seus espaços, dentro de sua cela, que fica dentro de um pavilhão, e que por alguns momentos você vai poder trafegar dentro do seu pavilhão. E para alguns, a depender do que você desenvolva dentro da unidade, você pode trafegar de um pavilhão para o outro. Então, você vai trafegar por dentro do presídio. E essas meninas, assim, tem, muitas delas acabam tendo essa liberdade de poder trafegar por conta de exercer as funções que eles não querem exercer, né? Por conta da masculinidade, enfim, por um monte de outras questões. Então, elas acabam desenvolvendo esses trabalhos de limpeza, organizações, e muitas vezes pelo trabalho sexual mesmo. Então, elas trafegam dentro do presídio, vão para outros pavilhões, e a gente conversando sobre isso, porque nesses trajetos, um monte de outras coisas são sofridas, né? Jogam xixi, jogam pedra, fazem anarquia, tentam cortar de facão. Isso quando não corta, quando não pega pelo cabelo, pega pelo braço, tenta realmente causar um dano maior a esse corpo. Então, a gente começou a se fortalecer dentro desse processo para poder identificar onde é que a gente vai desenvolver esse trabalho dentro dos pavilhões, em que momento a gente faz isso e vamos e na tentativa de fazer o grupo, assim, não vai só uma pessoa ou não vai só duas pessoas, a gente promover um momento que possa ir mais de 3 pessoas para cada pro pavilhão para poder fazer as atividades e elas retornam juntas para de alguma forma diminuir esse processo de violência e com o conhecimento da guarda, né, do serviço policial da unidade, porque aí, de certa forma, a gente vai estar saindo, entrando nos momentos que eles também estão, de certa forma, circulando dentro do presídio, para que assim dê um pouco mais de segurança nesse trajeto dessas meninas, nessas questões. Então, a gente conseguiu, de alguma forma, promover um outro pensamento, ou promover pensamento mesmo, fazer reflexões mesmo do cotidiano, do que a gente pode estar fazendo, de melhoria para a gente, e quanto que a gente consegue sobreviver assim, desse processo. Porque até hoje, assim, a gente tem a grande dificuldade porque a gente não tem os espaços para esse público dentro do presídio. Então fica assim qualquer outro espaço com amontoados com um monte de outros homens e dizem que naquele espaço não pode ter relação sexual, mas eles vão ter de forma de forma violenta esse abuso com essa
com essa menina ou com esse menino, que acaba tendo uma retaliação para essa pessoa. Então, ela acaba sofrendo a violência sexual e ela vai sofrer também a pena, a penalidade de não poder fazer sexo naquele espaço, mesmo não querendo, por ter sido abusada, mas ela acaba sofrendo ainda mais, sendo espancada e sofrendo outras questões. Então, a gente pensa que a gente precisa criar espaços para que a gente possa estar inserindo esse público, para que a gente possa estar de forma segura mantendo essas pessoas vivas, assim, porque deixar todo mundo junto, realmente a gente não consegue avançar. Aí, com a criação de uma forma maior das meninas, das trans poderem ir para um presídio feminino, que foi um avanço muito grande, mas aí a gente embarra aí um monte de outras questões. A gente tem as meninas que foram para presídio feminino, mas aí a gente precisa também reconhecer que muito desse trabalho, na verdade, essas meninas e esses meninos também do público LGBT que são encarcerados, assim, precisam de alguma forma sobreviver, né? E sobreviver precisa de recurso, de dinheiro, assim. Então, tem muita desse público dentro desses espaços que conseguem se manter e até manter suas famílias aqui fora no processo de trabalho lá dentro do presídio. Então, elas precisam desse acesso, elas precisam continuar fazendo esse trabalho para poder ter essa geração de renda mesmo para ela, para a sobrevivência dela e dessa família que está aqui fora. Então, Certo. Para mim foi muito emocionante a experiência, né, onde nós nos conhecemos, né, chegamos a nos conhecer, né, que eu fiz um trabalho em 2015, 2016, semanal, né, no Pejalb, né, e ver as pessoas, emocionante, por de um lado, e ver a capacidade e a maravilha das pessoas que estavam lá dentro, né, apesar de todo o gama de preconceito, mas também muito doloroso de ver isso que você está falando, né, a dificuldade, a sobrevivência, a precariedade das condições todas, as pessoas tendo que sobreviver no ambiente com a própria violência faz parte da sobrevivência, né? E aí, mas também a minha alegria de ver pessoas, né, tantos que eu trabalhei, que saíram, encontrei muitos até fora, né, trabalhando, fazendo outras coisas e poder ver que essas pessoas conseguiram aí caminhar, né, e também como esses projetos todos, alguns que a gente citou aqui, né, quantos projetos que têm ajudado também no ambiente prisional lá em outros lugares. Mas vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos a conversar aí, né, com o Luiz Oliveira, um educador, né, membro do programa Atitude, do GTP+, e faz um trabalho muito bonito, né, dentro desse ambiente da questão do LGBT e do cárcere, e os também pessoas que saem do cárcere. Voltamos já já. Estamos de volta conversando sobre a questão do tema da população LGBT e o cárcere, com o Luiz Oliveira, que é educador, membro do programa Atitude e do grupo de trabalho e prevenção. Mas ele falava, né, dessa experiência que chamou muito a atenção, nos prendeu a atenção, dessa vivência dos desafios, né, no cárcere, no caso aí do PEJALB, né, mas serve para talvez qualquer outro ambiente desse tipo prisional no Brasil. E vamos falar um pouco, então, ele também tem esse programa muito bonito, programa Atitude, e o GTP, mais ligado justamente a essa questão desse desafio do cuidado com essa população no cárcere. Luiz. Só para a gente poder pensar que assim, o trabalho ele continua a partir de todas essas violações de direitos que foi vista dentro desse sistema, né? Não conseguir continuar assim, mesmo retornando para cá, para fora, e precisando dar oxigenada no cérebro, ficar comigo mesmo e pensar outras alternativas de saída e de continuada de vida também nesse espaço, né? Mas aí eu não consigo e não consegui deixar de pensar e tantas outras meninas e meninos estão naquele espaço que precisam dessa continuação, assim, precisa que tenham pessoas que ficam na promoção de fazer reflexões. Então, entendendo de tudo que eu passei, todas as dificuldades que eu passei, que o grupo passou, assim,
me juntei com o pessoal aqui fora, assim, para poder a gente poder pensar alternativas também para aquele espaço lá dentro, assim. Logo quando saí, assim, demorei um tempo para conseguir um trabalho, mas precisava conseguir um trabalho por conta da remuneração mesmo, assim, eu precisava sobreviver, precisava comer, precisava ter dinheiro para poder ter essa sobrevivência. E uma das primeiras coisas que me apareceu, na verdade, foi a primeira que apareceu foi o programa Atitude, e que foi uma oportunidade de trabalhar enquanto educador social desse espaço. É um espaço que faz acolhimento para usuários de drogas, principalmente do uso de crack, que estão sob ameaça de morte por conta desse uso abusivo dessa droga, e que muito desses meninos e meninas que são acolhidos no programa Atitude, eles já passaram ou acabaram de sair do sistema prisional, assim. E é um recorte que a gente faz muito hoje no programa Atitude, tem 10 anos no estado, é um programa do estado de Pernambuco, e mesmo sendo do estado, a gente reconhece que o programa é importante para esse estado mesmo, e para para muitos outros, mas a gente começa a pensar a ligação que essas pessoas têm, enquanto o uso de crack, enquanto a violência, enquanto o sistema prisional. E dentro desse espaço eu pude ter a questão do dinheiro, mas não só isso, poder desenvolver esse meu trabalho, né? E desenvolvendo isso, pensando alternativas junto com esse grupo de pessoas, eu me junto e volto para a ONG GTP+, que é o Grupo de Trabalho em Prevenção, lá que atende lá na Boa Vista, temos uma ONG lá na Boa Vista, e esse espaço a gente consegue fazer a garantia de um espaço para trabalhar a questão do LGBT dentro do sistema prisional. Então, de todas essas histórias que foi vista e vivida dentro da situação de cárcere, e continua sendo fomentada dentro do programa Atitude, e todas essas inquietudes, a gente leva para o GTP+, o GTP+, acolhe essa população, que eles já desenvolvem um programa de acolhimento com a situação de cárcere, população de rua, profissionais do sexo, e o principal é o acolhimento de pessoas vivendo com HIV. O GTP+, uma organização criada por pessoas soropositivas que vem desenvolvendo um trabalho importantíssimo no Estado e para fora do Estado também. E a gente, levando isso para o GTP acolhe as nossas frustrações e inquietações, e a gente começa a pensar estratégias de a gente continuar, de a gente trabalhar com essa população no sistema carcerário, né? Então a gente consegue o fortalecer, dentro do fortalecer para superar preconceitos, um programa que é acolhido dentro do GTP+, e aí a gente volta para a unidade para fazer uma pesquisa para entender como é a situação desse público LGBT dentro da situação de cárcere, quais são as demandas mais emergentes, e dentro dessas demandas, desses apunhados e resultados, a gente volta para dentro do cárcere, mas já com ações voltadas para o que foi solicitado nesse questionário, nessas rodas de conversa. Então, a gente começa a trabalhar com grupos para fortalecer essa população. A gente faz cineclube dentro desses espaços, a gente faz promoção dessa roda e reflexão mesmo, e leva toda uma assessoria também. A gente faz assessoria jurídica, a gente tem um advogado só voltado só para esse projeto, e faz atendimento dessa população dentro do cárcere, e também faz o acolhimento para essas famílias, desses meninos e meninas aqui fora, lá na ONG do GTP+. E temos um psicólogo, assistente social, então um grupo multidisciplinar que vai poder fazer esse acolhimento, e eu, enquanto educador social do projeto também, então a gente está lá para poder fazer esse acolhimento e poder direcionar dentro da demanda mais emergente dessa pessoa. Mas aí a gente faz esse retorno para o cárcere, a gente faz esse trabalho centralizado, a gente não está só no PJALB, a gente está em todo o complexo, a gente está em Igaraçu, Itamaracá, a gente está indo para o Sertão e Agreste agora também. Inclusive, a gente tem umas ações voltadas para agora há pouco, que a gente vai fazer no presídio de Palmares. Então, isso tudo a gente vem fazendo junto com a própria população, que eu acho muito bacana também, deles poderem ouvir as nossas maiores demandas e, dentro das possibilidades, trabalhar com a gente.
Então, hoje a gente retorna para o cárcere, a gente retorna esse projeto dentro do cárcere, podendo entender quais são essas demandas e poder trabalhar elas dentro de nossas possibilidades. E a gente não leva só o trabalho, né? A gente faz um trabalho em conjunto, inclusive com as pessoas que estão no sistema, né? Que estão presas. Então, a gente vai desenvolver esse trabalho com ela e com o serviço psicossocial do presídio, podendo desenvolver ações e estratégias de fortalecimento desses indivíduos dentro do sistema. Então, hoje a gente consegue poder fazer isso, e quando esses indivíduos até quando eles saem do sistema e elas saem, a gente também promove o acolhimento delas na ONG GTP+, já esperando que essa pessoa não seja mais uma que vai para o programa Atitude. Se for, que bom que a gente vai conseguir dar um acolhimento, dar uma segurança para essa pessoa dentro desse acolhimento que a gente tem no programa Atitude. Mas realmente a gente trabalha essa pessoa para que ela possa continuar a sua vida e possa dar um direcionamento para ela, que ela possa se autossustentar, voltar a estudar, voltar a trabalhar, ter outros pensamentos e fazer reflexões pertinentes para a melhoria de sua vida e daqueles que lhe acompanham, para que aí a gente possa fazer mudanças dentro da sociedade. Mas aí a gente está junto lá no grupo de trabalho e prevenção, no GTP, lá na Boa Vista, na frente do Sindicato dos Bancários, e a gente está lá promovendo esse acolhimento e estamos indo também para todos os presídios para a gente poder conversar com essa população e poder entender as maiores necessidades e trabalhar com elas dentro de nossas condições, assim. Mas é muito pensado e trabalhado em conjunto com a própria população. Eu acho muito bacana isso. Bom, Luiz, a gente sempre pergunta aqui um pouco dos projetos, mas também o sonho das pessoas, né? Você, toda essa caminhada, essa experiência ali crucial e ao mesmo tempo esse trabalho, né, de retomada a partir da educação, um trabalho de direitos tão importante num contexto de um país hoje, né, ainda mais violento e preconceituoso, não é fácil. Quais os seus sonhos, assim, o que você vê como uma esperança para esse ambiente, para esse trabalho, essa população? Então, eu luto para que a gente possa ter um espaço que a gente não seja assassinado, estupado e ter nossos corpos usados a todo momento. Assim. As pessoas que estão encarceradas, elas estão lá porque fizeram alguma coisa que a sociedade precisam estar no espaço para poder fazer uma reflexão, enfim. Mas a gente precisa entender que a gente não tem pena de morte e a gente precisa promover também o cuidado dessas pessoas. Assim, meu sonho é que a gente possa ter nas unidades para fazer acolhimento dessa população, prover ao menos de um espaço para que essa pessoa fique de forma mais segura. Ter um pavilhão, tenha um lugar que essas pessoas possam ficar e não ficar misturada com todas as outras, porque as violências vão ser ainda maior. Então, que essas pessoas sejam inseridas nos processos de trabalho que existem dentro do sistema prisional, que essas pessoas possam ser inseridas dentro do processo educacional. A gente tem os grupos, a gente tem a escola, a gente tem a aula de música, uma aula diferenciada, que as rodas de aula, como você mesmo promove dentro do cárcere, o Arte de Viver, que foi tão importante na minha vida e de tantas outras pessoas também, que promoveram espaço de reflexão a partir de meditação e de respiração. Você respirar num ambiente como aquele, para mim, foi uma das melhores experiências que eu tive dentro do cárcere, né? Que me mostrou, a partir da respiração, que eu estava vivo e precisava continuar vivo. Então, a gente conseguiu pegar na mão de outras pessoas e levar para esses espaços. Então, a promoção de espaços saudáveis é meu sonho para esse espaço tão violento, tão horrível que existe na sociedade. Assim. Então, é o meu maior, que a gente possa prover de um espaço que possa deixar o público cumprir a sua pena, mas sem ser estrupado e assassinado a todo momento, que é a todo momento. Certo. Então, o programa Atitude, tem algum contato que você quer deixar? Ou você falou até sobre o endereço do programa,
também do grupo de prevenção. Você quer deixar algum contato, ou tem algum Instagram, alguma coisa desse tipo para alguém poder olhar, alguma coisa sobre o projeto? Assim, temos mais aí 1 minuto e meio. Massa. Assim, o do programa Atitude, realmente eu não vou deixar nenhum contato, porque a gente tem umas casas espalhadas pelo estado, mas é um serviço de proteção à vida. Então, a partir do momento que o indivíduo ele ele sofre uma ameaça de morte por conta da droga, a gente vai poder estar acolhendo nessas casas que são espalhadas no estado, mas que a gente não tem muita identificação. A gente não tem, nossas casas não tem placas assim para identificar. Mas vocês conseguem partir para esses espaços até nos CRAs de seus bairros mesmo que tem o nosso contato. Então, até com o serviço do CRAS, do CREA, do CAPS, a gente está muito ligado com o CAPS, então vocês conseguem ser direcionados para os nossos espaços. Agora, o GTP+, ele fica lá na Avenida do Bispo, lá na Conda Boa Vista, lá na Rua da Metrópole, perto do Shopping Boa Vista, seguindo mais um pouquinho depois da Metrópole, na frente do Sindicato dos Bancários, um casarão, um andar de cima. Temos uma placa linda e grande na frente, ela é bonita, temos uma recepção também voltada para esse acolhimento. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar que está lá para poder ofertar cuidado e proteção, fazer esse acolhimento, essa escuta, entender as necessidades e poder fazer alguns encaminhamentos importantes. Ok. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Agradecemos muito mesmo a presença do Luiz Oliveira, educador, membro do programa Atitude GTP+, com toda a sua experiência nessa questão do LGBT e o cárcere. Obrigado a todos e até a próxima. Nada, gratidão.